aqui com a doutora Adele Schwartz-Bezaquem. Nós estávamos falando a respeito do PrEP, né? Uhum. Vamos repetir quem são os principais pacientes ou clientela do PrEP? Seriam pessoas, homens e mulheres e gays, e pessoas trans, tanto masculinas como mulheres trans, como homens trans, que tenham múltiplas parcerias sexuais. Então, essas pessoas são as candidatas para o uso PrEP. Pessoas que usam drogas, seja chemsex, sejam drogas injetáveis, que ainda existem menos, a prevalência é menor no Brasil, mas mesmo assim, essas pessoas precisam utilizar PrEP. Gente, eu vou ter que estudar a respeito de chemsex para conversar a respeito disso, porque a doutora Adele, ela sempre traz novidades. E essa medicação, ela está disponível no Alfredo da Mata, na Fundação de Medicina Tropical, e em alguns outros sites, que acho que é do Monte das Oliveiras. Então, as pessoas têm como recorrer e buscar a medicação, é gratuita. Elas precisam passar por um médico que indique, ou elas só precisam fazer um cadastro? E como é que funciona? No Brasil, enfermeira pode prescrever PrEP. Gente, enfermeira pode prescrever PrEP. Você não precisa justificar por que está requerindo aquela medicação, né? Encontra no Alfredo da Mata, que é perto da UEA, perto de todas as linhas de ônibus, na zona sul de Manaus. Encontra no Instituto de Medicina Tropical, zona oeste de Manaus, perto de toda... Não é verdade? Mas locais práticos. Tem um detalhe, só pode usar PrEP quem é HIV negativo. Claro. Sim. Então, antes de iniciar a PrEP, a pessoa tem que fazer o teste rápido para sífilis, HIV, hepatites, e ela toma a medicação e tem que retornar a cada 3 meses para pegar um novo estoque de PrEP. Sim. E nessa volta faz alguns exames também para ver função renal e repetir novamente todos os exames das infecções sexualmente transmissíveis. Quem é HIV negativo pode tomar o PrEP. Quem é HIV positivo faz uso do antigo coquetel, que agora é reduzidíssimo, né? É um comprimido só. É um comprimidinho. Mas o que é importante é que haja sempre o tratamento. Sim. Né? Porque o tratamento é uma forma de prevenção. As pessoas em uso dessa nova medicação, que é a do dolutegravir, com 3 meses de uso, ela já está indetectável. E uma pessoa indetectável não transmite. E o indetectável pode, inclusive, porque antigamente as pessoas achavam que quem era portador do vírus não poderia gerar filhos. E hoje isso não existe mais. Se você é casado com um parceiro sorodivergente, não é isso? Você pode, ao utilizar por no mínimo de 3 meses, né, ficar indetectável e ali você passar a programar sua família como qualquer casal normal, não é isso? Falando e voltando para a PrEP, é importante dizer que casais sorodivergentes podem também ter indicação do uso de PrEP. Sim, é verdade. Agora, doutora Adele, eu sei que não parou em Manacapuru, né? É verdade. Vamos continuar viajando através dos seus trabalhos? Aí, depois disso, nós decidimos que íamos para o Alto Rio Negro. E lá, junto com a doutora Luísa Garnello, que é uma antropologista, nós decidimos que faríamos um trabalho de prevenção fazendo capacitações para os agentes comunitários indígenas de saúde. E esses agentes indígenas eram os nossos multiplicadores nas várias
comunidades que existem ao longo do Rio Negro. E essa talvez tenha sido ali... Desculpa. Esse foi o momento que eu comecei a ser paciente da doutora Adélia e foi quando eu fiquei encantada por esse trabalho dela, né? Foi um momento que eu me vi ali já com uma idade de passar a ser sua paciente e fiquei encantada, porque naquela época, imagina, se nós não tínhamos uma ponte para ir daqui para Iranduba, imagina a dificuldade, né, de você ir, você navegar, né, nessas comunidades, treinando agentes comunitários de saúde, treinando... Como é que foi esse trabalho? Nós trouxemos todos os agentes para São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade, o município mais indígena do Brasil, mas lá também tem organizações indígenas muito fortes, e na época essas organizações apoiaram todo esse trabalho. E o que foi mais interessante, Trícia, foi a elaboração de álbuns seriados que eles iriam utilizar nas suas comunidades na sua própria linguagem. Então, nós construímos cerca de 6 diferentes materiais de prevenção escritos, desenhados por eles. Com idiomas diferentes. Outra coisa que São Gabriel da Cachoeira é uma região de fronteira, né? Esse seu trabalho também deve ter atingido outros países, né? Mas a fronteira lá, ela é um pouco longe, né? Com a Colômbia, mas depois que nós fomos para Alto Solimões, aí sim, foi um trabalho de fronteira. Mas só para concluir, o trabalho não para só em capacitar, você tem que monitorar esses agentes de prevenção. Então, quando você falava de distância, me lembra a vinda da pessoa que fez realmente, que fez o financiamento desse projeto, era um americano, e viajamos, né, de avião daqui para São Gabriel da Cachoeira. O financiador veio participar? Veio participar, e aí... Aí ele descobriu onde ele tinha se mexido. Não, mas tem coisas engraçadas, porque a viagem foi muito difícil, chovia torrencialmente. Imagino. E naquela época o avião era muito pequeno e... Loucura, né? Tinha um para-brisa. E aí eu fiquei rezando o tempo inteiro, porque eu achava que o piloto não estava enxergando nada. Porque tu sabes como são as chuvas torrenciais. E outra coisa, gente, tentem entender que essas regiões da floresta amazônica, elas são muito acidentadas, né? Então, você tem uma dificuldade. Primeiro que é um voo visual, né? E como dizem aqui na nossa região, quando a chuva é da branquinha, você enxerga melhor, mas quando a chuva é da pretinha, você não enxerga nada. E aí vai pousar onde, né? Tem que ter cuidado, porque a floresta amazônica, ela não é plana, né? Não, e tem momentos, por exemplo, quando nós fizemos um trabalho com os Yanomamis, o avião, além de ser pequeno, só para 4 pessoas, ele pousa no meio de um matagal, né? Bom, mas concluindo, chegamos lá em São Gabriel da Cachoeira, pega-se um barco. E ele estava super relaxado no voo, acho que ele não se deu conta do perigo. Do perigo que ele corria, né? E aí pegamos um barco, que não era um barco, era uma canoa com motor de popa, e saímos ao longo do rio, visitando, né, essas comunidades onde nós tínhamos as pessoas treinadas. Essa viagem tardou 10 dias, então a gente calculou de poder parar todas as noites em determinadas comunidades e rever todo o que eles estavam fazendo. Em algumas comunidades funcionou bem, em outras, onde havia presença da igreja,
eles, de certa forma, boicotaram o trabalho do agente comunitário indígena. Mas que igreja? Igreja católica? Igreja Tinha católica evangélica? e tinha evangélica também, Ai, que tinha presença nessas comunidades. lamentável, hein? E assim, a outra parte engraçada foi que nós levamos água mineral para 10 ele. dias. Para ele. Ah. E aí, passado o segundo dia, eu pergunto, cadê a água? Acabou a água. Ele estava tomando banho com a água mineral Ai, também. meu Deus Aí acabou do a água. céu. E aí eu disse, olha, porque ele achava que a água escura era... Aí eu ainda brincava, né? Porque a gente tinha canecas. Porque a água é boa do rio, lá em cima. E água da chuva, chovendo, então, maravilhosa. Então eu brincava, olha, eu dizia para ele, agora o jeito de beber água é assim, como o nosso caboclo faz, né? Caneca limpa um pouquinho, pega um caneco, limpa um pouco a superfície da água e pega a água e bebe. Então, assim, foi hilário, mas foi um projeto muito bonito e nós repetimos isso várias vezes. Ele não pediu para encerrar esse projeto antes? Não, ele gostou, apesar de tudo. Olha! Mas o interessante, e aí vem o trabalho multiprofissional, trabalhando com uma médica que é antropologista, ela sacava coisas que a gente não conseguia vislumbrar. E ela veio de onde? Não, ela é daqui. É daqui de Manaus? É daqui de Manaus. Porque o sobrenome é meio italiano, achei que tinha vindo de São Paulo. Não, né? Ela é daqui. Pode repetir o nome dela? Luísa Garnello. Luísa Garnello. E o que foi de interessante, é como explicar para aquela população o que era HIV/AIDS. Então, e ela conseguia explicar através de dizendo que eram deuses do mal, que trouxeram um determinado agente que poderia levá-los a adoecer e a morrer. Mas a melhor sacação dela foi com relação ao preservativo. Porque o preservativo ele é redondo, Isso. né? Daí, ela, para explicar a proteção do preservativo, ela fez uma ligação com o sol? Não, com a forma com que eles constroem as aldeias. As aldeias, que é redondo. Gente, que fantástico. Por que é redondo? Porque eles conseguem vislumbrar animais, inimigos, de dentro da própria oca, né? Gente, fantástico. Eu vou pedir 1 minuto de intervalo e voltamos já com a doutora Adele Schwartz Benzaquim. Voltando aqui com a doutora Adele Benzaquim, falando desse trabalho nas comunidades, o preservativo ser comparado ao formato, né, das aldeias, de maneira que pudesse se visualizar todo o mal. Era uma sacada maravilhosa. Foi, né? Verdade. E que daria a proteção necessária contra os deuses ruins, etc., que poderiam entrar no corpo. Então, foi uma analogia muito boa e a gente utilizou muito isso. Mas, assim, existe muita diferença entre as comunidades indígenas do Alto Rio Negro, porque elas são muito mais isoladas. E são pequenas, muitas vezes, e entre uma e outra comunidade o caminho é mais distante. Quando nós fomos trabalhar no Alto Solimões, aí a situação é completamente diferente, porque lá eu acho que essas populações estão em maior risco. Porque elas são mais mescladas com... mais próximos, né, às cidades. Elas são comunidades grandes. Por exemplo, Belém dos Solimões tem mais de 5.000 indígenas vivendo em Belém dos Solimões.
a maioria é ticuna, mas tem outras etnias também lá que muitas vezes se relacionam entre si, ou seja, eles se visitam, os parentes se visitam. E até as pessoas da cidade, que já não são tão isoladas, né? Aí tem também esse convívio. Por exemplo, tem o Mureaçu 1 e 2, que fica praticamente dentro de Tabatinga. Pois é. E a influência dos não indígenas é muito ruim por conta dessa proximidade. Muitas vezes eles abandonam a comunidade ou até mesmo passam a ter hábitos na tentativa, por exemplo, de obter, muitas vezes têm relações sexuais por favores, né, ou para obter algum bem material, porque eles se espelham, uma menina, uma moça, uma jovem, se espelha na não indígena e tem o desejo de ter aqueles mesmos bens. E ela não tem ali aquele tipo de malícia que a não indígena já tem, né? E ela acaba sendo muito mais fácil, sendo aliciada muito mais facilmente, né? E isso é realmente muito preocupante, porque existe uma grande, como é que chama? Uma grande necessidade dos jovens agora de ter bens, né? E não só ter, como mostrar para os outros que têm, né? E nesse do Alto Solimões foi um outro projeto que acabou sendo a minha tese de doutorado em saúde pública, que foi como implantar na saúde indígena, através, na época, CESAI, né, como implantar a testagem rápida em população indígena. Meu Deus do céu! Eu imagino que essa sua tese realmente foi assim uma supernova chegando num ambiente fora da nossa região, né? O desconhecimento total. Se hoje a gente verifica que há um desconhecimento total da nossa realidade por parte de quem vive no Sudeste e no Sul, imagina nesse momento, né, que vocês estavam fazendo esses trabalhos, provavelmente ali a sua banca, imagino eu, fosse toda formada de pessoas do Sul, né? A maioria era e do tentar Rio. imaginar essa realidade era assim. É verdade, é verdade. Mas nós tínhamos tantas fotografias, Trícia, tantas mas eu tenho certeza que o encantamento, o impacto que isso causou... E fizemos um documentário. Aliás, fizemos 2 documentários. Um deles chama Parente e o outro é Nath Parente. Esse documentário ele mostra um pouco esse trabalho lá no Alto Solimões e entre os Yanomamis, porque nós trabalhamos com todos os distritos sanitários indígenas de saúde do estado do Amazonas. Entendi. Então, foi um trabalho onde envolveu quase 50 mil indígenas testados, mas eu acho que o mais bonito foi... O que eu sempre digo é que tem umas coincidências na minha vida profissional que são para o bem, né? Eu fazia muita publicação, porque cada vez que terminava um determinado trabalho, uma publicação etapa, na revista científica. Uma etapa a gente publicava e tal. Então, a minha tese em si tinha mais de 5 publicações. E daí, um dia eu fui convidada a Brasília e o ministro da Saúde foi abrir a reunião. Na época era o Padilha. O Padilha. Que ele foi também ministro da Saúde na primeira gestão do Lula. E aí as pessoas todas se apresentando e eu resolvi não me apresentar formalmente e dizer rapidamente desse trabalho com indígena, dizendo a ele: ministro, se funciona bem,
em comunidades indígenas vai funcionar bem Em no qualquer SUS, lugar, né? no SUS, nas unidades de saúde. E ele, quando termina a reunião, pede para o doutor Jarbas me chamar, e eu vou até ele, e eu tinha os artigos, entreguei os artigos, e ele disse que eu tinha convencido ele que, a partir desse momento, o teste rápido para sífilis estaria em todas as unidades de saúde. Na época que nós conversávamos, era a Rede Cegônia, que era uma nova abordagem, uma nova roupagem para o pré-natal. E tu sabes o quanto que isso é importante para evitar a morte de recém-nascidos. Ai, gente. Então, sífilis ainda continua um problema no Brasil até hoje. É impressionante, né, que se fala no sifilítico, nas neuropatias, é assim que fala? Da sífilis terciária, como se fosse um tema de século XIX e tudo mais, mas você, por exemplo, quando eu fiz o MBA em administração hospitalar, eu fiquei no ICAM, um número de crianças que nasciam, né? O sífilis é muito alto. É muito alto, gente. É uma loucura. A gente fica imaginando que a ciência caminha, né? Mas eu não sei o que acontece, que as informações ou não chegam, ou as pessoas, às vezes as grávidas, entram em negação da gravidez, não fazem pré-natal, eu não sei o que acontece. Ainda nascem muitas crianças com sífilis. Ano passado, a taxa era de 9,3 crianças por 1.000 nascidos vivos. Gente, isso é inaceitável com tanta... E a média de óbitos chega a quase, por exemplo, nos Estados Unidos, 200.000 crianças que morrem por sífilis por ano. Então, assim, ainda persiste uma epidemia de sífilis. Por isso que foi tão importante termos esse teste rápido de sífilis incorporado no pré-natal no Brasil. E hoje ele está para todas as populações que buscam as unidades de saúde a atenção primária. Gente, eu quero conversar com vocês nesse horário de jantar, que é um horário que tá a avó, os pais, os filhos. Por favor, você, jovenzinha, que possa, porventura, ter iniciado sua vida sexual recentemente, ou você jovem que tem iniciado com uma menina, gravidez não é vergonha. Você precisa fazer o pré-natal, né? Ainda temos uma taxa muito alta de meninas que escondem gravidez e, por conta disso, não fazem pré-natal, né? Isso é um risco, você está abraçando um risco absurdo, né? Vovó que está indo para os seus bailes da terceira idade também tem que fazer seus testes, tem que testar. Não é porque você já está na terceira idade que você não pode se contaminar, né? Vovôs, vovós namoram, se contaminam sim. E vocês, papai e mamãe, né? Por favor, façam seus exames regulares, porque casamento não é escudo de proteção, não é isso? E as unidades básicas de saúde no Brasil inteiro fazem de rotina teste de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então, é só buscar uma unidade de saúde. E, gente, também não se acanhe, você que é de um grupo específico, homossexual, transexual, existe testagem rápida em vários eventos, né? Passeatas, dias especiais. Vão lá fazer o teste rápido, né? É muito importante que você comece o tratamento o mais cedo possível. Doutora Adele, das comunidades indígenas para Brasília, como que foi? Eu já pulei algumas etapas. Não. Assim, foi uma decisão de mudar de ares. E aí teve um concurso na
UNAIDS, na ONU, no Brasil, para que eles chamavam de National Oficial de Programa Nacional. E aí eu me candidatei, né? Um amigo mandou o edital, eu me candidatei, e foi bem interessante, porque você tinha que fazer uma apresentação sobre HIV em 15 minutos, em cada 5 minutos em diferente idioma. Olha! Então, você tinha que falar em português, espanhol, inglês ou francês, o que for. E depois tinha uma banca bem eclética, fazendo vários questionamentos ao longo de quase 2 ou 3 horas. Aí eu tirei em primeiro lugar, fui escolhida. Claro que ela tirou o primeiro lugar em tudo na vida dela. Aí fui, então, trabalhar, e lá fiquei durante quase 2 anos, né? Mas o trabalho era muito burocrático. Ah, era? Porque assim, não é um trabalho voltado para melhoria não é um dos trabalho serviços de de saúde. Não. É muito mais fazendo... É bonito também. Mas não é a sua cara. Não. Eu queria mudar a situação das pessoas. E também era uma época que se encontrava a doutora Adele mais no aeroporto do que... Era verdade. E olha que nós somos vizinhas. Eu saía de Manaus na madrugada de domingo para segunda e voltava sexta-feira à noite. E sábado nós fazíamos consulta, ela atendia aos sábados. Ela atendia aos sábados, é verdade. Infelizmente, essa entrevista acabou, mas a gente vai ter muitas outras oportunidades para conversar com a doutora Adele Schwartz Benzaquem, que tem uma carreira riquíssima e muita coisa para ensinar para você.